Gente, Eurico Viana trazendo para vocês ideias, ações, pessoas e projetos de impacto positivo. Hoje eu estou aqui com um prazer enorme de conversar pessoalmente com o Roger, que eu já conversei com ele virtualmente algumas vezes. Vocês que acompanham o trabalho sabem que a gente já vem batendo papo há um tempo, colaborando, a gente se liga, troca ideias sobre várias coisas. Mas hoje a gente vai fazer uma volta assim, em conversa que a gente já teve e passar por uma outra etapa que ele vem participando agora, que é a questão da participação na macropolítica. Ele foi candidato a prefeito da cidade pelo Partido Verde e eu quero tirar algumas lições dessa jornada do Roger para as pessoas que, como a gente, né, quer ter um impacto positivo nos lugares que a gente vive. Roger. Prazer te receber. Finalmente, né? Tamo junto pessoalmente. Se fosse de noite ia ter um vinho, mas agora de tarde é só um cafezinho, tá, gente? Não, eu queria fazer uma repescagem, né? A gente teve um papo muito interessante um tempo atrás, que você conversou um pouquinho sobre a sua jornada, que você aterrissou pela agrofloresta, chegou no universo da permacultura, né, como uma possibilidade, um instrumento de realizar mudanças. E aí depois, num segundo momento, a gente teve um papo, e aí você tinha chegado na agroecologia e você passou a entender pela dimensão de movimento social da agroecologia que para você a agrofloresta e a permacultura iam estar dentro desse guarda-chuva da agroecologia. Não foi isso? Sim, foi exatamente isso. Dessa maneira eu entendi, né? Eu fui da evolução, eu comecei na verdade estudando permacultura, né? De forma assim leiga, vamos dizer. Depois fiz o primeiro PDC e passei a praticar agrofloresta, porque dentro do projeto que eu fiz aqui no Abacate, um projeto permacultural, o que mais despertou e que mais tinha atividade para eu fazer era na agrofloresta. Comecei a fazer curso de agrofloresta e cada curso que eu fazia eu implementava aqui. Então hoje já tem duas áreas de agrofloresta bem sedimentadas, bem desenvolvidas. Né? A gente vai passear depois, vai mostrar um pouquinho da agrofloresta, mas até aí, de certa forma, confortável, né? Porque o sistema florestal cabe dentro da permacultura na parte de produção de alimentos. Exatamente. Mas teve um momento que deu um clique, que foi esse lance da agroecologia, né? Sim. Aí, daí para diante, eu não consigo mais dissociar as coisas, né? Mas eu passei a estudar muito, né? E estudando para poder transmitir isso, para poder compartilhar os meus conhecimentos, as minhas experiências, principalmente, né? Porque a permacultura diz que a gente deve cuidar do planeta, cuidar das pessoas e compartilhar os excedentes. O que eu tinha de mais excedente para compartilhar naquele momento eram minhas experiências. Vou dizer que nem eram conhecimentos, mas eram experiências. Sim. De erro, acerto, né? De tentativa, de prática efetiva, sim, né? Tanto de design permacultural como de prática de agrofloresta, né? E nisso eu comecei a estudar para fazer um curso, né? Até foi um dos objetos do nosso bate-papo aquela vez, né? Que eu desafiar assim com tão pouca trajetória fazer um curso, né? Mas eu tinha a intenção de compartilhar esses conhecimentos, né? Porque eu acho que é tanto da permacultura como da agroecologia, esse compartilhamento é uma das palavras-chave, né? Mas você sabe, Roger, eu acho muito louvável das pessoas como você que naquele momento do curso, hoje talvez seja um pouco diferente, mas naquele momento do curso você tinha uma outra vida profissional que não tinha nada a ver com isso. Sim. E o ensinar não tinha nenhum cunho de lucro. Sim, também. E eu acho muito louvável das pessoas que se propõem a ensinar, porque ensinar é uma tarefa difícil. Sim. É uma responsabilidade grande. E a gente está num momento hoje, e eu venho falando isso há algum tempo já também, a gente precisa parar de pedir licença para agir na regeneração. Sim. Porque parece assim, olha, por exemplo, para você jogar o lixo na rua, você não precisa ter certificado nenhum. Agora, para você ensinar uma pessoa a fazer uma horta, você precisa ser certificado. É uma inversão meio maluca, né? Para produzir orgânicos você tem que fazer uma barreira verde. Mas para produzir veneno, com veneno, você não precisa de fazer uma barreira para atacar o veneno, para atacar as outras áreas. Então você é obrigado a fazer uma barreira verde para produzir... Tá tudo trocado, tá tudo, né? Tá tudo invertido, né? Então, mas aí para fazer esse curso eu estudei bastante. E aí foi justamente que surgiu esse vamos dizer, esse questionamento, né? Da onde se posicionava a agroecologia. E aí realmente
passei a enxergar a agroecologia como esse grande guarda-chuva e continuei praticando permacultura, praticando agrofloresta, e eu não consigo enxergar essas separações, a não ser em livros que são necessários ou em codificação de transmissão de conhecimento, e são necessárias essa terminologia, né? Mas na natureza está tudo, simplesmente a natureza né? É uma visão que eu tenho. E essas pessoas que trouxeram esses conhecimentos entre nós, tipo o Bill Mollison na permacultura, e o Ernest Goethe, e demais pessoas, o próprio José Litzenberg, o Sebastião Pinheiro, a Ana Primavesi. Essas pessoas são pessoas que conseguiram enxergar esse ser da natureza e transmitir conhecimentos em determinadas áreas que cada um tem mais aprofundamento. E todos eles estão interligados na agroecologia, fazem parte do conhecimento agroecológico, né? E a agroecologia hoje se define como a ciência, e esses caras têm tudo a ver com essa ciência agroecológica. O próprio Bill Mollison, por mais que chame dentro da ciência dele, vamos dizer, a permacultura, é uma ciência agroecológica. Então essa ciência e depois a prática, que a prática já vem sendo executada pelos nossos avós, os nossos bisavós, as culturas tradicionais, a ciência vem ajudar essas culturas tradicionais a adquirir eficiência e ter mais produtividade, sistematizar esse corpo de conhecimento para poder passar adiante e aumentar a produtividade também, né? Que é o paradigma lá da Revolução Verde, né? Que é necessário veneno, químicos e a gente acha que não é necessário, mas para tudo isso dar certo, existe a necessidade de um movimento. E esse movimento, do movimento agroecológico que busca unir a ciência e a prática, é de levar esse conhecimento e essa prática para mais pessoas. E aí junta uma outra coisa, né, que até o Miguel Thierry está com um livro aqui que a gente estava folheando aqui antes, ele fala, né, que a Via Campesina tem, o MST também tem adotado, que é essa coisa da tecnologia que é de campesino para campesino. Sim. Que aí a gente entra na dimensão da agroecologia, que é de movimento social, né? De empoderamento. Olha, eu aprendi essa técnica aqui, toma aqui e passa adiante, né? Exatamente. Os próprios, própria manejo microbiológico, que está sendo muito, vamos dizer, comentado agora e virou até objetivo de grandes empresas, esse manejo ele pode ser empoderado pelo campesino, né? E isso é agroecologia. É trazer esse poder, né, poder camponês, biopoder camponês, como diz o Sebastião Pinheiro, para a mão do próprio camponês. Né? Então aí é em todas essas áreas. Né? Tem uma coisa que eu acho interessante, assim, eu fico pensando sempre nessa linha que você desenvolveu agora, que é o que está por trás de todas essas práticas, princípios de desenho ecológico, etc. Né? E eu vejo assim, a agroecologia ela tem uma raiz muito forte nos movimentos sociais, que eu acho muito louvável, por isso ela é muito politizada. A permacultura se politizou num outro viés, que é o viés anarco-eco-socialista. Então, uma recomendação assim de que, olha, cria sua resiliência, sua autonomia local, porque a macropolítica não é tão válida. Mas, nesse momento agora, acho que o que eu quero comentar é o seguinte, é que eu vejo que a força do movimento social da agroecologia é muito grande. O que eu vejo, posso estar enganado, mas é o que eu vejo, falta um pouquinho na agroecologia da integração do desenho ecológico no sentido de desenhar a propriedade como uma coisa mais integral. Sim. Eu acho que isso falta um pouco. Mas eu vejo, e aí vou fazer um parênteses dentro do parênteses, eu vejo como você vê que a agroecologia funciona por uma razão, os sistemas agroflorestais sucessionais funcionam por uma razão, a permacultura funciona pela mesma razão, a agricultura natural do Foucault com a mesma coisa. O que é isso? A gente chega por uma porta, mas quando você adentra, é o que você falou, a natureza todas esses princípios ou essas práticas, eles funcionam porque eles funcionam com base ecossistêmica. Sim. E eu acho interessante que a agroecologia traz isso para as pessoas e ela já apresenta uma ideia que já é diferente de cara, que é o seguinte, você vai trabalhar num agroecossistema. Sim. Isso já muda tudo, né? Sim. Porque a agro implica que a gente está fazendo uma produção, que a gente precisa ter a subsistência dali, mas um agroecossistema implica que a gente precisa trabalhar com o ecossistema.
Porque a agricultura industrial não faz, ela destrói o ecossistema para poder estar ali. Eu tenho, nesse nosso plano de governo, dessa parte política que tu chegou a fazer um parêntese aí, né, uma introdução, depois eu até posso pegar integral, mas é uma citação tipo isso, que a hora que tem a ecologia, a natureza, a hora que integra o homem, que o homem é o que pratica a agricultura, aí vira agroecologia, sabe? Então essa integração do homem, reintegração do homem à natureza e tirando o seu sustento daí, e só integrado e respeitando ela, vira agroecologia. Claro que a agroecologia, aí na minha visão, isso é uma visão muito particular e eu não tenho ainda conhecimento teórico ainda para poder fazer uma tese a respeito disso, mas a minha visão é que todas essas coisas que tu dizes que falta é justamente a parte do movimento que tem que entender, é essa abertura de todas as correntes poderem conversar e acrescentar para chegar no da natureza, porque o da natureza é muito mais do que a gente pode supor e fazer em teorias. E essa tentativa de entendimento, ela deve ser corroborada por todas as pessoas que têm essa intenção de entender e colaborar, como a tua visão também da agricultura regenerativa, que eu enxergo também, quando eu falo, quando eu te citei que eu, num determinado momento, como agricultura, que o Altieri fala aqui, que é a agricultura sustentável, que eu chamo, que eu, no meu entendimento, seriam todas, né? Todas as agriculturas sustentáveis, que têm nomes diferentes, porque têm umas visões diferentes, mas que são todas elas interpretações do ser da natureza, elas podem estar embaixo desse guarda-chuva da agroecologia, sabe? E se falta alguma coisa, se alguém não conseguiu conversar com aquele outro que tem aquele conhecimento, eu acho que a agroecologia busca trazê-los todos para conversar e para trazer esse entendimento, que é o entendimento que tu fala do enxergar o terreno como um todo, o território, isso está muito presente na agroecologia, mas talvez não em todas, em todo como é que é, a disseminação da ciência agroecológica talvez não esteja completa em todos os entes que fazem o trabalho de campo. Sim. Né? Como é que é o nome? Trabalho que a Emater faz, que é extensão rural. Extensão rural. Esse trabalho de extensão rural é que tem que ser aprimorado em todos esses aspectos. Então, quando tu entra com uma extensão rural, talvez falte essa parte do desenho do desenho integral, do caminho das águas, né? Como é que tu chama No meu caso é a escala de permanência da linha-chave. Escala de permanência da linha-chave, exatamente. Mas você sabe que tem uma coisa... Isso tudo está integrado, sim. Porque a água vai correr e ela vai fazer o caminho. Sim. Saiba ou tu não saiba que ela vai fazer aquele caminho. Se tu souber é melhor, porque tu vai poder lidar com aquilo. Tem um parênteses aí, né? Hoje, eu já vi algumas coisas mais recentes do Miguel Altieri, e ele já incorporou o termo agricultura regenerativa. Uma discussão que alguns chamam de semântica, outros dizem que ela é válida, no sentido de que o sustentável você fica meio... Você sustenta o que há. Exato. E de que o regenerativo você precisa regenerar o que já foi degradado, que a gente precisa recuperar esse tempo perdido e essa poupança ecológica que a gente debitou sem depositar. Sim, eu acho que são dois estágios, né? Tu tem que regenerar primeiro, é o meu caso aqui. Eu tenho trabalhado só em regeneração aqui praticamente. Sim. Para depois ter uma agricultura sustentável. Então, aí... Exato. Aí você pode chegar num momento que ela é sustentável, as pessoas têm essa discussão aí do termo. Lá fora, ele é um dos autores que tem falado sobre isso, o Glisman, tem o Titonel também, tem algumas pessoas que têm falado sobre isso e tem uma pegada interessante, que é o seguinte: a agroecologia, talvez ela não tenha ganhado tanto espaço em outros países, exatamente porque ela vem com um viés político-social muito forte. Sim. O movimento da agricultura regenerativa, ele, por alguns agentes, vamos dizer assim, algumas pessoas que participam dele, fica um pouco de fora essa questão do social. E eu acho um trabalho muito forte do Titonel, inclusive uma coisa que a gente precisa discutir muito no Brasil, nessa difusão do termo agricultura regenerativa, de que ela deve ser regenerativa da dimensão social. Ou seja, a gente precisa saber como está a qualidade de vida das pessoas, a gente precisa saber como é que está a redistribuição de renda e de terras. Sim.
Porque se você está só regenerando solo, você pode fazer isso em grande escala e não dividir com ninguém. Sim. Né? Mas aí para cair de volta nessa questão da agroecologia que você estava falando, de novo também, a gente está falando dele toda hora, mas o Miguel Thierry é uma das pessoas que divulga muito uma prática que é do movimento, que é essa coisa da tecnologia do campesino para campesino. Sim. E a agroecologia tem essa abertura que eu senti, olha, se alguém chegar lá e passar uma tecnologia de entendimento e planejamento do terreno como um todo, se fizer sentido social, ecológico, energético para aquela família ali, eles vão pegar e vão adotar e vão ensinar para do lado, vão ensinar... Sim. E assim vai, né? Essa é a parte do movimento. Sim, e aí eu vejo nela uma esperança um pouco maior do que as caixinhas que a gente está tendo, as bolhas que a gente está tendo no Brasil. Que é uma bolha da agrofloresta, que não dialoga muito bem com a bolha da permacultura, a bolha da permacultura que não dialoga muito bem. Né? E talvez pelo movimento mais inclusivo, plural da agroecologia, a gente consiga antropofagizar isso aí tudo, né? Que é essa coisa de ressignificar. Mas você chegou a fazer uma introdução, teve essa coisa da permacultura, teve esse ampliar da visão pela agroecologia, e aí teve um momento que chegou a questão política no sentido partidário. Sim. Como é que foi esse salto aí? Assim, dentro desse histórico que a gente estava conversando, eu acho que é importante assim falar um pouco da trajetória agroecológica, né? Que foi na trajetória agroecológica, durante minha trajetória agroecológica, como estudando, né, praticando sempre, né, estudando a ciência, praticando, que eu conheci o movimento. E estudando, praticando, ou seja, vivendo, sendo um ser político. Sim. Não no sentido partidário, mas sim, um ser político. Sim, porque a política ela está em todos os momentos da nossa vida, né? E a agroecologia, principalmente, né, ela... Antes da agroecologia, antes da permacultura, aí eu vou voltar um pouco antes daquilo que eu fiz, veio a necessidade de comer bem, de comer de forma saudável. Então a decisão política, comer é um ato político, ela é o começo de tudo. Claro que tu pode decidir, como eu, plantar o teu próprio alimento. Essa foi a minha decisão política, não política partidária ainda, vamos chegar lá. Uhum. Mas a minha decisão política, como interventor político no meio que eu vivo, foi essa, de plantar o meu próprio alimento e de comer bem. Mas a primeira foi de comer bem. Primeira decisão. Depois veio a permacultura, depois veio a agrofloresta e depois veio o entendimento do que seria a agroecologia. E aí que eu entendi que a decisão de comer bem é o começo de tudo da agroecologia. De comer bem, comer sem agrotóxicos, mas que todos comam bem. Aí é que entra o movimento agroecológico. Aí é que entra o entendimento de realizar a agroecologia como política, não partidária ainda. E nesta prática e nesse movimento agroecológico, eu fui vendo muitas pessoas que dentro do movimento agroecológico estavam já praticando política partidária. Eram vereadores, deputados, que estavam nesse movimento. E nesse caminho eu fui praticamente intimado a levar o meu projeto agroecológico, que já existia como política de mudança de vida, que tu falaste, por isso que eu queria falar um pouco para existir esse projeto antes. Porque a existência desse projeto antes faz toda a diferença. Não foi nenhum projeto, né? Foi um viver, né? Um viver, era a minha prática de vida. A minha prática de vida. Só que como eu tinha alguma pretensão de, além de comer bem, eu tenho ainda a pretensão de viver daqui da onde eu habito, sabe? De obter a minha sustentabilidade econômica individual desse lugar, eu continuo tendo meu trabalho fora e continuo vivendo disso, eu comecei a praticar e fazer essa prática política e comecei a ser, e quem me conhece, até pelas minhas redes sociais, sabe que essa é a minha prática de vida. E eu poderia muito bem ter continuado nessa prática de vida, ampliado, talvez transformar o abacate em algum lugar, alguma pousada, ou algum centro de curso, de escola, que continua sendo um projeto social e que, obviamente, a gente vinha discutindo na viagem, né, que as pessoas têm algum pudor ainda que tu possa fazer um trabalho social e seja remunerado por isso, mas tu tem que viver de alguma forma. Não, eu acho um absurdo na mentalidade, assim, eu estou generalizando, mas eu acho um absurdo na mentalidade brasileira
que se espera do ativista socioambiental de que ele seja altruísta a ponto de sacrificar a própria viabilidade econômica. Sim. Mas se normaliza a pessoa que ganha dinheiro destruindo. É o mesmo caso do veneno, ter que botar a barreira então as coisas estão realmente invertidas. Então quando tu vai fazer uma prática, inclusive eu dentro da minha prática política agora, eu fui fazer alguma iniciativa dentro dos grupos mais perto, eu fui acusado de, tá usando politicamente. Eu digo, não, pra mim é claro. Sim. Sabe, eu não estou na agroecologia por causa da política. Por isso que eu quero falar bastante desse projeto antes de a gente chegar na parte política. Sim. Da existência desse projeto, da existência da minha vida, da minha prática diária, durante 4, 5 anos já ser essa. Sim. E no meio dessa minha prática, eu continuar fazendo cursos, continuar fazendo ações sociais, propagar de forma gratuita, às vezes, o conhecimento e provocar mutirões para implantar agrofloresta e dentro dos próprios cursos implantar agrofloresta e até dispor de projetos gratuitamente. E num determinado momento eu fui intimado que para essa eficiência desse projeto atingir mais pessoas, que ele segue, esse projeto segue, né? Ele é autônomo. Mas ele vai ter muito mais eficiência, e isso aí é uma visão prática da coisa, se a gente tiver um poder político. Se a gente tivesse um governo federal defensor da agroecologia, seria o paraíso. Se a gente tivesse um governo estadual, seria um paraíso um pouco menor. Mas um governo municipal é muito mais fácil de se atingir e desconstruir. E é aquela coisa do pensamento oriental, né? Que a gente começa de dentro para fora. Exato. E no intuito de começar de dentro para fora, a gente começa da pessoa primeiro, e no intuito da política, a gente começa do município primeiro, né? Que são as unidades menores. Mas eu queria só fazer um parênteses nisso daí. Tem uma coisa interessante que é assim, dentro do movimento agroecológico, que é um movimento via de regra progressista e tal, existe uma pauta muito grande da questão da reforma agrária. E você tocou numa coisa agora que eu queria só reforçar o potencial que surge quando a gente traz essa pauta para dentro do governo. Porque nem todo mundo tem o privilégio que você tem de ter um quintal desse tamanho. Sim. Né? Aí as pessoas podem falar assim, mas você é um privilegiado, você pode fazer isso porque você é privilegiado. Mas num viés de pensamento libertário, progressista, de soberania alimentar, que é uma pauta que é da Via Campesina e da agroecologia, né? E a soberania é definida como o direito às pessoas escolherem o alimento culturalmente apropriado e aos meios de produção para produzi-lo de forma saudável e regenerativa, né? Quando a gente chega numa prefeitura, quando a gente chega num movimento que ele, vamos dizer assim, a população ganhou embalo suficiente para forçar uma mudança política a nível municipal, a gente aí pode, por exemplo, planejar habitações populares que tenham espaço para horta. Sim. Ou as que já foram feitas sem levar isso em consideração, que a gente abra espaço para a produção de hortas comunitárias, de espaços públicos de produção de alimentos, porque a gente tem no interior do Brasil, que não é tão denso popularmente, uma capacidade de produção de alimentos enorme. Eu entendo que projetos assim maiores, como tu citaste, assim, que pode fazer até de projetos habitacionais, né? Reservando esse espaço, seria um paraíso. Mas hoje, a gente com pouco dinheiro, a gente pode ocupar esses espaços urbanos já existentes. Por exemplo, eu aqui praticamente fiz tudo sozinho, fiz alguns cursos aqui, tive mão de obra e tipo um mutirão, mas a pessoa pode mudar o seu espaço. Não. E a gente pode mudar o espaço urbano de forma de mutirão isso também. Que a gente fala agora. Sem muitos investimentos. E comunitariamente, a gente, para quem não tem um espaço dentro do quintal, comunitariamente a gente pode mudar o espaço de paisagismo da cidade. Paisagismo da cidade. E isso não exige muito dinheiro. Existe vontade política, exige uma certa criatividade, né? Sim. E um pouco de conhecimento técnico aí das práticas agroecológicas, né? Sim. Aí a gente fala, por isso que é importante, talvez, tudo são terminologia. É agroecologia porque a gente chama de agroecologia, né? Porque une a agricultura com a ecologia. Mas podia chamar de qualquer outro nome, mas é necessário que a gente chame de um nome para poder que todas as pessoas comuniquem. A história que eu falo da natureza a natureza ela e ela é muito complexa e a gente não tem a capacidade de entender. Então por isso que a gente pega e bota tudo em caixinhas.
Por isso que o Altieri escreveu esse livro aqui, e é um baita de um livro, e não tem toda a natureza aqui. Sim. Né? Então essas são as questões. A necessidade da gente colocar as coisas em caixinhas e traduzir. E aí repetir. E a prática agroecológica, nesse sentido, eu entendo que ela pode correr fora da política, e é o meu desejo que ela corra fora da política partidária, eu te digo. Sim. Mas a política de relações entre as pessoas... Ela é um ato político, mas não precisa ser partidário. Modificadora, sabe? A política do exemplo, a prática do exemplo, ela é uma política modificadora. Mostrar para as pessoas que é possível fazer. E aí trazer mais pessoas para o teu lado que possam te ajudar a fazer, e assim sucessivamente. Mas aí, nesse sonho que eu estou vendo e estou indo atrás, alguém diz assim: Roger, mas se a gente tiver um poder político, um cargo administrativo, um cargo legislativo, a gente pode estar mais... A gente potencializa isso. Então, esta foi o estupim, né, o estalo, né, o gatilho para trazer o projeto agroecológico para a política partidária. E aí sim, aí vem depois o Partido Verde, a construção de um partido, mas nunca, e aí eu ainda coloquei hoje para os meus companheiros do partido, que o projeto é sempre o mais importante. Porque a hora que a gente se afastar do projeto, a gente perde o rumo. A gente tem que conduzir o projeto. Hoje, fora do campo político, esses próximos 4 anos, sabe? O projeto não interessa. A política veio para viabilizar um projeto. Se a política não chegou, o projeto se viabiliza. Se lá na frente a política puder somar, soma. A gente vai poder passar um pouco mais de trabalho, talvez a gente possa ter ajuda dos detentores do poder durante esses 4 anos, mas também não estamos colocando como condição para realizar o trabalho. O trabalho tem que ser realizado independente disso, independente da política, para que possa ser valorizado no campo político também. E potencializado no campo político. E é um protagonismo coletivo, eu também venho usando muito essa expressão, né? E é um protagonismo coletivo que ele deve ser contagiante. Sim. Porque assim, eu não ganhei esse turno, mas eu não vou esperar os poderes municipais instalarem na minha cidade o que eu quero. Eu vou lá e eu vou fazer. Eu acho que a atitude cidadã, ela deve ser independente. Só que ela não prescinde da ajuda pública. Ela pode receber ajuda pública, mas sem deixar de ser independente e de ser autônoma. E de ser real e leal aos seus princípios. Mas é aquela coisa, né, que as pessoas falam muito, todo mundo que trabalha muito com mudança, porque uma das coisas que a gente precisa aprender é a mudar. A mudar os nossos hábitos, a aprender a fomentar a mudança social, cultural, né? E as pessoas que trabalham nessas questões assim, de movimentos sociais, elas falam uma coisa que é muito interessante. Nesse sentido quando alguém fala assim, olha, mas ninguém faz nada, poxa, mas ninguém vai fazer nada. Exato. A pessoa já se tirou da equação. Isso. A expectativa dela é que alguém chega e Sabe o que eu pergunto quando pensa? Quem não fez? Quem não fez? Porque somos nós. Exato. E se somos nós, se alguém não fez, o nosso tu tá dentro. Então tu não fizeste também. Exatamente. E tu tava falando de protagonismo coletivo, eu adoro que a gente fica nas nossas conversas, a gente começa a destacar uns termos, assim, né? Teve aquela desempacotar termo que tu falou, e esse do protagonismo ser coletivo, sabe? Eu luto por isso, só que eu acho que o maior inimigo do protagonismo coletivo é o protagonismo individual. Sim. É a necessidade do ego, a necessidade de estar na frente, de conduzir alguma coisa e de se diluir no coletivo. As pessoas têm uma dificuldade de se diluir no coletivo. Sim. Elas, como tu diz, não fizeram, aí é os outros, mas quando foi feito, eu fiz. Sabe? Sim. Então vamos fazer todos ou não fazer todos, mas de preferência fazer todos. Sim. E dar a glória a todos e não a um ou outro. Esse é que é a grande questão. E eu acho que é legal a gente também pensar assim, né? A gente não deixa de ser especial, somos todos igualmente especiais, né? E únicos. Mas a gente não deixa de ser um ser único quando a gente integra o coletivo. Sim. Mas a gente deixa de ser um ser coletivo quando a gente age no ego. Exatamente. Né? E eu acho importante a gente colocar isso. Mas assim, como você colocou do projeto e da política, por exemplo, o projeto segue, independente da gente conseguir ou não, nesse momento, a viabilização política, na macropolítica. Público, isso. Né? Eu acho que o protagonismo coletivo ele vai no mesmo modo, que é o seguinte:
Por exemplo, é óbvio que eu gosto de ter o reconhecimento pelas coisas que eu fiz. Sim. Mas eu preciso da humildade, por exemplo, de dizer, olha, eu não teria construído, por exemplo, a relação que eu tenho hoje com o ativismo socioambiental no Brasil se não fosse a minha relação com o Roger. Mas não foi o Roger que definiu. Sim, ele é uma das variáveis. Teve o Roger, Sim. teve o Osmani, teve o Rômulo, teve o Walter, teve... Sim. Né? Mas quando você vai tirando as pecinhas, é igualzinho um ecossistema. Vai chegar uma hora que se você tirar uma coisa ruim toda. Ruim tudo, é. Então, igualmente, todos têm uma importância. Tu não consegue... Se tu te colocar sempre egoticamente, tu não vai conseguir trazer esses elos. Tu não traz mais... Não consegue. Não consegue trazer É. mais. Porque tu vai querer sempre achar que tu é o protagonista do teu conhecimento. E tu é só simplesmente o veículo do teu conhecimento. Tu é a busca, sabe? E essa necessidade de se conhecer em primeiro lugar, como tu disseste, começa dentro. E isso é uma coisa que eu tenho muito para mim. A necessidade maior é de me tornar um ser humano melhor. Sim. E o caminho que eu encontrei de ser um ser humano melhor é comendo melhor. Sim. Aí depois, né, de me purificar através do que eu ingiro. Depois eu vou me purificar através de como eu produzo esse alimento. E aí no momento que eu vou me purificar através de como eu produzo esse alimento, eu desejo que todos possam ter acesso a isso. E aí você está chegando agora num projeto de política, né? De política. Pública. Política pública. E porque a política pública... São duas coisas que a gente debateu muito e que são absolutamente necessárias. Não vou dizer que sejam necessárias. A ação coletiva, ela é o único meio necessário, assim, absolutamente necessário. Mas tem duas coisas facilitadoras para uma ação coletiva, para uma ação cidadã, que seria vontade política e políticas públicas. Então, tu tendo um gestor público que tenha vontade política, que esteja atrelada ao poder da coletividade, ao poder daquele gerador de um bem coletivo, pode ser um partido político, pode ser uma associação, uma cooperativa, seja o que for, se essas, desculpe só para concluir, se esse vontade política e essas políticas públicas estiverem atreladas a isso, a ação coletiva fica muito mais fácil. E Sim, tem um alinhamento. Tem um alinhamento. E hoje as políticas públicas, elas são às vezes entraves e estamos completamente desconectadas a gerar essa soberania para as pessoas, essa sustentabilidade econômica individual, esse abandono que a gente viu durante a campanha aí. E é um abandono que não é um abandono de 4 anos. A gente enxerga e eu estou chegando agora e vejo que poderia estar muito mais tempo, e talvez ser elemento de mudança muito mais tempo, mas eu tive que fazer a velocidade da minha vida para chegar nesse ponto e estar preparado para isso, para poder discutir com as pessoas, para poder ser tolerante com certas coisas que absolutamente dentro do meu ser mais profundo e mais indignado, a minha intolerância é total com esse descaso. Mas há de se negociar, há de se agir politicamente, para que as coisas mudem, mas mudar tem que mudar para a questão da política, eu vejo que tem que mudar o modo de pensar das pessoas. Eu vejo uma limitação no negócio da política, que é o seguinte: a gente tem uma burrice burocrática, né? Que é essa questão da segmentação das áreas de ação e de entendimento que você falou. A gente vai compartimentalizando tudo em caixinhas, vai segmentando tudo para entender, e a gente acaba depois não conseguindo colocar as peças todas de volta, não consegue reconstruir o todo. Aí vem essa questão da gestão holística, que é uma das coisas que eu trabalho, mas vem uma outra questão que eu acho que é interessante, que é o seguinte: quando você coloca que o seu comer é um ato político, quando você coloca isso como uma missão pessoal, uma missão comunitária e uma missão municipal, né, eu acho que fica mais fácil da gente mostrar para as pessoas o absurdo que é a gente ter um governo que não zela pelo que as pessoas põem na boca. Sim, em primeiro lugar, né? Porque o que vai na boca das pessoas hoje, nos dois sentidos, o que falta gera fome e o que vai gera doença. Perfeito. Né? E os dois em nome de uma gestão que é voltada só para o lucro. Então, sim, eu acho que quando a gente coloca, você colocou, da gente ter a gestão pública, ter a vontade para alinhar a ação comunitária, o protagonismo comunitário, eu acho que uma das portas que a gente consegue mostrar para as pessoas que tudo está interligado é exatamente pelo viés da soberania alimentar. Olha, eu não posso ser um gestor público honesto se eu deixo que as pessoas comam comida envenenada. Porque aquilo vai gerar para mim um desgaste no orçamento de saúde pública. Porque aquilo vai gerar para mim um desgaste
no orçamento de sanitário da cidade, porque vai gerar poluição. Então, se a gente começa a partir da soberania alimentar e começa a explicar para as pessoas, olha, a gente precisa criar resiliência, a gente precisa de um paisagismo que é comestível, a gente precisa de um tratamento de efluentes que seja descentralizado. Sim. Se a gente começa, eu acho que é eu não estou dizendo que é a única, mas é uma ótima porta de entrada para as pessoas começarem a entender, por exemplo, essa questão da Manuela Dávila, para a gente colocar um selo temporal aqui no nosso papo, né? A gente está indo para o segundo turno, as eleições do Rio Grande do Sul, a Manuela Dávila é uma das candidatas que foi para o segundo turno. É a única que tem, foi para a Prefeitura de Porto Alegre, né? Sim. Que tem um compromisso com a produção agroecológica. Sim. Eu acho que isso está sendo ainda mal explicado para a população. É meio inatingível ainda, né? Há um grande trabalho para ser feito sobre isso. Então, isso que eu queria falar, veja bem, por isso que eu estou falando, que eu acho que a sua proposta política, pelo viés agroecológico, é uma excelente porta de entrada, por isso que eu estou falando isso. Eu acho que a população ainda não entendeu. Quando a gente coloca assim, olha, a gente precisa de uma plataforma de governo que leve a agroecologia a sério, como acesso aos meios de produção e acesso ao alimento nutritivo, as pessoas falam assim, mas isso é luxo. A gente está longe disso ainda, como se fosse uma coisa inalcançável. Quando, na verdade, isso é o básico. Se a gente começar a se curar pelo alimento, como você fez, se a gente fizer isso como política pública e garantir que todo mundo vai ter comida acessível, todo mundo vai ter comida nutritiva, as pessoas têm muito mais espaço livre de cabeça, inclusive para ser agente da sociedade civil. Sim, agir com civilidade, agir por opção. Começa que tu fizesse um silogismo lógico, que é uma redundância, né? Mas tem um monte de silogismo falso aí, mas é um silogismo lógico dizer que as pessoas não podem comer comida envenenada. Existe, além dos silogismos falsos que são propagados no dia a dia no Brasil há 3, 4, 5, 6 anos, existe a negação desse silogismo lógico, que não é veneno. Ah, sim, que não tem veneno. É defensivo agrícola. É defensivo agrícola. Então esta negação, tu não consegue formular isso e pressionar um gestor público e dizer assim, ó, tu tá permitindo que as pessoas cumpram veneno. O que o poder econômico faz? Não é veneno. E fica metade da população negando que seja veneno. Sabe? Então isso é um jogo mental que destrói a capacidade da gente desenvolver um projeto, da gente ter um plano de governo que tem uma base agroecológica, porque o compromisso da Manuela ele é fruto da ANA, da Articulação Nacional de Agroecologia, que propôs a toda. Inclusive eu ia assinar esse compromisso, acabei, isso que é um pouco mais de marketing também, né? Para fazer esse compromisso, mas o meu compromisso vai além, o meu compromisso está no meu plano de governo. O plano já era todo assim, O meu plano de governo, o plano de governo do Partido Verde de Triunfo, ele era com matriz agroecológica, ele foi escrito em cima de uma matriz agroecológica, e aí a gente tentou, como tu disseste, desempacotar esse termo para levar esse termo à população, para dizer como a agroecologia poderia mudar a vida das pessoas, não só na maneira de plantar, mas na maneira de viver, se relacionar com o território, se relacionar com a cultura, e transformar a cidade verdadeiramente, e para poder que a gente enxergue essas coisas, para a gente possa ter certeza que isso é veneno, ou que isso é saudável, e tornar as coisas absolutas, porque hoje é tudo muito relativo. Não, a certeza que é veneno, a gente já tem o consenso científico, a gente já tem as grandes empresas sendo processadas e tendo que pagar milhões de indenização por pessoas que foram intoxicadas, né? O que a gente tem no Brasil é um atraso, não é um atraso tecnológico, é um atraso de caráter. Um atraso de caráter é um atraso legal também. Legal. Aí eu ia chegar nisso agora, eu acho que a gente vai chegar a um ponto onde não só as empresas são processadas pelas doenças crônicas que esses produtos vêm causando, como os governos vão ter que ser também julgados pela responsabilidade de ter feito isso que fez. Sim. Esse governo do Bolsonaro, com a quantidade o número de agrotóxicos e as concentrações que esses agrotóxicos foram permitidos no Brasil, isso deveria ir como crime contra a humanidade. Sim. Mais um, né? Mas a questão também tem, além do veneno, tem a questão dos ultraprocessados, né? Que agora estava até passando uma legislação pela Anvisa, a gente teve um debate aqui com a Márcia mesmo, né? Numa das lives que a gente teve,
que se falou muito da rotulação dos ultraprocessados, da rotulação dos transgênicos. E o veneno, ele não eu te digo que é tão relativizado que não é estampado no rótulo que aquilo foi produzido com veneno. E tem veneno ali, tem moléculas de veneno ali, todo mundo sabe que residual, tem. Todo mundo sabe que tem. É. E se nega e não se entra nisso. Assim como o cigarro, há décadas atrás, teve que ter um procedimento ético e legal para se dizer que o cigarro era veneno. E a Philip Morris, lá no primeiro processo que ela tomou, ela só foi condenada nessas filigramas da lei, porque ela indicaram que ela sabia que era prejudicial. Sim. Então, enquanto esse pessoal continua negando, eles conseguem fugir da lei, inclusive. Mas isso vai acontecer, Roger, porque, veja bem, tanto as indústrias as petroquímicas, né, a Excel, a Exxon, a Shell, a Exxon, elas sabiam há mais de 30 anos que a queima dos combustíveis fósseis ia ser um contribuinte muito forte para as mudanças climáticas. Sim. E negaram. A questão dos agrotóxicos hoje é a mesma. E o que eles vêm usando também. Sim, e o que eles vêm usando é chamado de controle de danos, é o marketing de controle de danos. Que você cria dúvida onde não existe. Por exemplo, existe um consenso científico de 97% da comunidade científica internacional sobre as mudanças climáticas. Tem 3% de pseudocientistas que são pagos para discordar e dizer que há um debate. Não há um debate, há um consenso. Absurdo. Você quer apostar a sua vida, você vai apostar em 97% de ciência ou em 3% de dissidência. É simples assim, né? Mas a gente chegou num momento... Mas é que esses 3% têm muito mais dinheiro do que os 97%. Não, estão custeados por... O lobby dessas empresas, são empresas tão bilionárias que o lobby delas, assim, o suborno de um parlamentar chega a 10 milhões. É uma força de persuasão muito grande, 10 milhões. Uma pessoa que talvez não tenha um caráter muito bem definido. Para outras não tem dinheiro no mundo que passa a corromper. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, isso vai acontecer, mas no nosso caso agora de agente de mudança, de ativismo socioambiental, a gente tem que entender de marketing de controle de danos, para a gente entender como a gente informa, como a gente desmascara. A gente tem que entender de pedagogia da transformação. Uma coisa, eu estava conversando com o Walter está lançando um curso agora, Pedagogia da Reconexão, e ele estava falando do Edgar Morin, que é um excelente educador, está bem velhinho, né? E ele vem falando que hoje uma das grandes habilidades que a gente precisa ter é aprender a construir a mudança e o novo, enquanto a gente anda. Então, a gente, nessa questão do ativismo socioambiental, a gente tem essa responsabilidade de educar, informar, divulgar e fomentar a mudança. É muito, mas existem formas da gente fazer isso na base que são ecologicamente viáveis, elas são socialmente justas, elas são reparadoras, inclusive, né? E elas podem ser também financeiramente viáveis. Por exemplo, num projeto, vamos dizer assim, um projeto municipal, que todos os lugares da cidade que não tem esgoto ainda, que sejam feito tratamento distribuído, bacia de evapotranspiração, água cinza produzindo comida, em todo lugar da cidade que ainda não tem, que o paisagismo seja comestível. O quanto de emprego isso gera enquanto cria resiliência e autonomia para as classes mais baixas. Existe um movimento de crescimento econômico para quem interessa. Ele não acontece porque ele distribui renda e poder. E o grande problema que a gente vê e a gente enxergou nesse nosso contato com a população, conversando sobre essas coisas, é que a gente tem que formar uma base de conhecimento primeiro para poder subir um degrau e ir informando essas coisas. Porque ainda a gente não consegue, por mais que o nosso plano de governo tenha 60 páginas falando de bacia de evapotranspiração, queria saber quantos planos de bacia de evapotranspiração tem no Brasil inteiro em planos municipais. Seriam pouquíssimos. Eu venho trabalhando com o pessoal de Minas, né, na Serra da Mantiqueira, você não tem noção. As várias cidadezinhas pequenas, adjacentes aos rios da Serra da Mantiqueira, que é um dos planaltos que a gente tem que distribuir água para as outras bacias brasileiras, todo mundo joga merda no rio. Sim, isso é uma realidade de triunfo também. E nós temos um rio maravilhoso aqui e a gente está poluindo. E a gente sabe
que é fácil resolver. São as questões de transformações de projetos que não existem, fácil no sentido que não existem grandes investimentos. Só existe conhecimento, e existe necessidade de conhecimento técnico, de vontade política e de criatividade. Mas há uma necessidade de... Por que as pessoas não são capazes de entender isso ainda? Eu cheguei a essa conclusão. E a gente tem um trabalho de base muito forte para fazer. E a gente não se exasperou, talvez no dia a gente ficou muito decepcionado com o resultado, mas a gente tem consciência disso. E, inclusive eu propago que há de saber como é que as pessoas votam. Elas votaram em alguma coisa. Elas usaram algum mecanismo, algum critério para tomar a sua decisão. Sim. E aí para nós, essas duas saídas. Resta nos transformar naqueles que elas votaram, que não é uma solução para nós, que não é uma saída em absoluto para nós, sim, não é uma opção para nós. Sim. E a outra é mudar o jeito que as pessoas mudam o jeito de votar, o jeito que as pessoas racionalizam e tomam sua decisão. Para começar, que tem que fazer racionalizar, né? Comparar um plano de governo de 8 páginas com um de 60. Sim. Tá? E entender que não tem como um de 8 páginas ser melhor que um de 60. Sabe? Dentro do conhecimento técnico que é embasado e que não há, inclusive, eu formulei assim, uma frase de prometi fiscalizar o meu próprio plano de governo se eu fosse eleito, andar com ele debaixo do braço, e agora eu tenho que fiscalizar o do outro, mas não tenho que fiscalizar porque ele não prometeu nada. Eles não prometem nada. 8 páginas. Eles não prometem nada, eu não tenho que fiscalizar. O que eu vou fiscalizar? Não, é só para entregar no TSE para aprovar a candidatura, porque não tem que fiscalizar ali. Sabe? E como é que vota naquilo? Sem promessas. Promessas para a comunidade é num plano de governo. Promessas pessoais são promessas pessoais. Essas, inclusive, também não vão ser cumpridas. Sim. Porque não tem CC para todo mundo. Não tem cargo para todo mundo, não tem emprego para todo mundo nas poucas empresas que tem no município. Então muita gente vai ter as suas promessas individuais desassistidas. E promessas coletivas não existe nenhuma. Sim, eu não fico triste, eu tenho um baita de um desafio. Eu entendo assim que eu só penso em trabalho. Só penso em trabalho, não penso em olhar para trás e tudo. A leitura do que foi feito é necessária. A leitura do porquê e como as pessoas tomam suas decisões é necessária. Mas a partir disso, mágoa nenhuma e bola para frente e fazer o trabalho que tem que ser feito. Eu te falei mais cedo, né? Eu acho muito louvável a participação na macropolítica, porque eu acho assim, um jogo muito difícil e muito injusto com quem é correto, né? E nesse sentido eu venho sempre apostando assim, na educação, na transformação comunitária pelo protagonismo coletivo fora da macropolítica. Mas eu vejo uma interseção interessante, que é assim, se a gente tem agentes do protagonismo coletivo, como você, que tem a possibilidade, a vontade política de estar na macropolítica para construir descentralização, para construir resiliência, para construir autonomia, então dá para costurar um com o outro. Sim. E aí acontece isso que você falou agora. Se não foi dessa vez, eu continuo construindo isso aqui, eu não estou deixando de construir isso aqui. As pessoas têm que enxergar, a única coisa que a gente tem que fazer durante esses 4 anos, ou talvez 8, ou talvez 12, que a gente deve para chegar na prefeitura, é justamente comunicar isso, que a maneira que as pessoas têm que entender é que esse projeto coletivo é o que deve ser medido na hora de tomar a decisão do seu voto. O melhor projeto coletivo. O projeto pessoal, as pessoas vão fazer, ou vão fazer coletivamente, um projeto cidadão de realizar uma atividade na cidade. Sim. Mas aquele que vai apoiar esse projeto cidadão, ele tem que ser medido pelo projeto e pelo comprometimento dele com o projeto coletivo. Sim. Não há nenhum que concorreu que tenha isso, sabe? E provavelmente em todo o Brasil poucos têm. Só que a gente tem que começar, alguém tem que começar a falar disso. Alguém tem que levar um projeto agroecológico para a política, né? Já tem pessoas fazendo isso, né? E que me inspiraram, inclusive. E levar eu acho assim, não foi feito até hoje, mas o objetivo inicial do conceito de democracia era esse, né? A participação do povo. Nesse sentido, acho que levar para a política o contexto atual que a gente vive no mundo hoje, que é o seguinte: todas as soluções que a gente precisa hoje para responder à extinção em massa que a gente está vivendo, as mudanças climáticas que a gente está vivendo, os processos de desertificação que a gente está vivendo,
a degeneração social, a degeneração ambiental, o colapso econômico, o colapso energético, todos esses macro problemas que a gente tem, as soluções passam por exemplos da natureza, passam pela descentralização, passam pela criação de resiliência, passam por a gente conseguir amparar coisas que são importantes com 2 ou 3 elementos ali que funcionam ali, que é uma coisa até que a permacultura ensina, né? E eu acho que quando a gente tiver tanto fora da política partidária quanto dentro dela, agentes que estejam dispostos a difundir esses conhecimentos, as pessoas vão votar com a base assim, sabe? Porque hoje as pessoas estão com a corda no pescoço, elas votam assim, olha, fulano de tal prometeu que vai ter mais emprego, eu preciso de emprego, meu filho precisa de emprego, a minha mulher precisa de emprego, então eu vou votar nesse cara que ele prometeu emprego. As pessoas estão indo buscando soluções simplistas para problemas que são complexos. Exatamente. E aí não funciona. Exatamente isso. Mas também, além disso, assim, é uma falta de memória, né? Porque esses mesmos que estão aí são os mesmos que vêm prometendo emprego há 20, 30 anos. Sim. Sabe? E não tem nenhum. Tem só para os mesmos, para os peixes, né? Pro peixe meu, peixe teu. Mas esse que tem. E o resto da população amarga. Sim, amarga. Mas é porque aquele esquema, as pessoas que estão com a corda no pescoço, e a grande parte da população brasileira, votam muitas vezes por obrigação, né? E foram tiradas, foi negado a elas a consciência de que elas têm poder de transformação, de que elas podem ter um protagonismo coletivo. E é por isso que eu digo que essa dialética entre vamos construindo resiliência e autonomia por aqui. Sim. E na medida do possível a gente constrói, a gente dialoga com a macropolítica para potencializar isso. Se não efetivar aqui, a gente continua aqui, segue no projeto como você falou. É nesse sentido que eu digo que assim, as pessoas precisam ter alimento nutritivo, elas precisam ter a educação básica para elas conseguirem entender que não se resolve problemas complexos com atitudes simplistas. Sim. Elas não conseguem nem alcançar isso. Mas por outro lado, como a gente também bem sabe, não adianta você querer conscientizar alguém. Sim. Consciência é um processo interno que acontece cada um no seu momento. E outra coisa que Mas a gente pode criar as bases para isso. Sim. A gente pode criar o ambiente oportuno para que as pessoas, em cada um no seu momento, despertem aquela consciência. A própria realização, a própria tornar realidade um projeto coletivo, seja ele que for, de futebol, de agrofloresta, de judô, de karatê, seja ele que for, ele já é um embrião desse entendimento. Se isso dá certo aqui, pode dar certo ali. E isso é que tem que ser feito. Só que existe, como a gente falou mais cedo, a ação do capitalismo em destruir essas uniões. Sim. Quanto mais tu tiver solto dentro da tua casa, vendo televisão, indo para o trabalho e vendo a tua televisão e voltando, fazendo esse movimento que foi feito e destruiu os elos culturais de território, né? As atividades coletivas, fogueira, tempo livre. Essa destruição, ela é benéfica, porque aí a pessoa desacredita, e o que a gente viu, e que um dos nossos colaboradores do partido, o Mário, falou bastante, é que a gente, mais que falta de comida, mais que falta de água, e falta comida, e falta lazer, e falta transporte, falta acesso, falta tudo, falta esperança. E quando se perde a esperança, aí a gente vai ter que fazer um malabarismo para trazer a pessoa, e aí a gente ouviu muito quando chegava, vocês, que aí nós somos todos iguais, vocês políticos. Sim. Sabe? Só que aí os vocês políticos, aqueles que são diferentes, que vêm com uma mensalidade diferente, como é que tu ouve assim, 90% de vocês, que vocês não são, e votam nos mesmos? Então, se eu tenho raiva do político, os políticos que estão coordenando a cidade há 20, 30 anos são sempre os mesmos, eu tenho que votar em algo diferente. Sim. Deveria ter que votar. Né? Mas, e poderia ser dúbio isso, poderia ter dado um empate técnico, não, 70%. Então é uma coisa muito... tem que se digerir isso para entender o que está acontecendo. Sim. Para ter uma estratégia de mudar isso, mudar
Mas que eu elas acho, enxergam. mas como eu político. acredito, Roger, que você vai mudar isso realmente é entre eleições. Sim. Porque os mesmos, quando eles falam vocês, aquele tipo de político, não volta lá, não tem interesse ali. Não volta, Entendeu? não volta e não tem projeto para ser balizado, para ser cobrado. E olha, a gente tem exemplos, assim, hoje a gente vai conversar com o pessoal, a gente tem exemplos no mundo inteiro de cidades que se tornaram muito mais agradáveis para a população, porque resolveram atuar nesse viés que você falou, que é o da comida saudável, para todos. Quando você parte, olha, eu quero comida, não é eu acho isso também de uma falta de imaginação, de uma falta até de caráter às vezes. Emprego para todos. Sim. Tudo bem, emprego para todos. Você quer ser gari? Com todo respeito aos garis, não é esse o meu ponto, mas o meu ponto é o seguinte, a gente precisa aprender a qualificar as coisas. Porque, por exemplo, tem uma proposta, só para eu explicar essa questão do gari, tem uma proposta muito interessante de uma ideologia política e econômica que chama economia participatória. E nessa economia participatória, todas as pessoas, independente das suas formações, independente do que elas fazem, elas têm que doar 20% do seu tempo para as atividades de manutenção básica da comunidade. Então, assim, se coletar lixo é básico, 20% do seu tempo vai ter que fazer isso. Se lidar com lixo ou com esgoto, ou se lidar com... então não existe essa pessoa que se tornou culta o suficiente ou elevada o suficiente para não ter que lidar com os serviços básicos. E isso é muito importante para a gente entender que a gente criou um Brasil tão classista que as pessoas falam de emprego como se qualquer emprego servisse. Qualquer emprego só serve quando o cara está morrendo de fome. Mas não é qualquer emprego. Mas então, assim, tem que qualificar o emprego, só para terminar, tem que qualificar o emprego e a gente tem que qualificar o alimento. Porque esse é o viés que eu acho muito interessante. Essas cidades que fizeram a mudança pela qualidade do alimento, porque quando você quer um alimento que ele é extremamente nutritivo, ele invariavelmente tem que ser produzido de maneira agroecológica. Não tem outra forma. Sim. E aí quando você chega na produção, você começa a corrigir um monte de coisa. Todos esses lugares que foram por esse viés se tornaram atrações turísticas, se tornaram mais resilientes, mais ecológicos, engajaram melhor os jovens que hoje estão desinteressados na escola, porque o jovem não vê sentido nenhum em você passar não sei quantos anos na escola para arrumar um emprego que você não quer trabalhar nele. Sim. Agora fala para o pessoal, olha, as mudanças climáticas estão aí, você quer trabalhar no futuro, você quer trabalhar na viabilidade, você quer trabalhar na produção de um futuro para a sua geração? Todo mundo quer. Sim. E aí tá ligado de novo a comida, tá ligado de novo a ecologia, tá ligado de novo a não poluir. Sim. Então eu acho que é nesse entremeio desse período eleitoral para o próximo que você constrói a sua base. E como você falou, e se no próximo não for de novo... Mas assim, o que me deixa bem tranquilo, sabe, é que eu lembro de ter falado também durante a campanha, que o que eu estava fazendo durante a campanha era exatamente o que eu estou fazendo agora. Sim. E vai ser exatamente o que eu vou continuar fazendo nos próximos 4 anos. Os caras mudam de estratégia 2 meses, de 4 em 4 anos, e depois não fazem mais nada, absolutamente mais nada. Os caras se elegem vereadores e não estudam. O cara tem um salário bom para trabalhar 2 horas por mês numa sessão de Câmara e não estuda, e não vai no gabinete, e não visita as comunidades durante 4 anos, e não manda os assessores estudarem e visitarem as comunidades, porque visitar as comunidades é o estudo maior, ouvir as comunidades é o maior estudo que um homem público tem que fazer. Sim. Sabe? E os caras passam e continuam ignorantes a respeito do seu povo e a respeito do de fora. Tu tá me falando aqui de cidades da Inglaterra, tu me falou que eu estou interessado em saber, e eu vou ler sobre ela para ver. Mas não vou pegar lá um projeto da cidade da Inglaterra e vou implantar em Triunfo. Não, tu tem que saber o que se adapta. Sim. Tem que filtrar, tem que contextualizar, tem que entender o que se entende. E essas conexões mentais é que se leva tempo para fazer. Sim. E as pessoas estão com a dificuldade de fazer, de entender aquilo de bom que tu tem que trazer para ela, porque as conexões mentais que vêm antes disso não foram feitas. Sim. E, inclusive, pelo contrário, foram destruídas por esse sistema que... Propositalmente, que é esse sistema que fala que fazer junto não é legal. O bom é ser bonitinho, o bom é ser o cara.
Competitivo. O bom é ser o cara. O bom é ser o cara com tênis mais bonito. O bom é estar no Instagram bonitinho, cheio de Photoshop. Mas é verdade, cara. Então a gente tem que desmistificar isso, sabe? A gente tem que ver, encostar a mão na natureza e sentir o que é real. Isso é real. A única coisa que produz alguma coisa na face da Terra é só um que tu sabe que produz. É o Sol. É só o único que produz. Então tu tem que criar, e por que a floresta é tão fantástica? Tu cria tipo antenas captadoras de sol, sim, nos diversos estratos e multiplica a vida, sim, e corta e bota no chão e multiplica a vida no solo, e aí através do sol tu vai multiplicando e multiplicando e multiplicando, e aí tu pode ter relações, a mesma que tu tem que ter com a natureza, de amor e de respeito com teus semelhantes. É sim, simples. O resto é o que nos fazem acreditar, a historinha que nos contam, é marketing político, e o marketing, uma coisa que a gente precisa aprender a fazer é marketing agroecológico. Temos que ter um marketing agroecológico. A gente tem que ficar, o Milton Santos ele chama de fábula, né? Ele fala uma fábula. O mundo neoliberal, a globalização neoliberal é uma fábula. Ela foi construída para as pessoas acreditarem, mas ela é uma fábula. E eu acho que quando a gente junta, por exemplo, um geógrafo igual o Milton Santos com o Lutzenberg, que era aqui do Sul, né? Que falava que as cidades são tinha uma frase que ele falava que são ecossistemas falsos, uma coisa assim, é uma impossibilidade, sim, ecossistêmica, né? E eu vejo isso assim, que você está falando de pegar no real. As pessoas têm que entender que o real é comida nutritiva, acesso, né, à produção e ao alimento, afeto, teto, né, e qualidade de vida. Isso é real. O resto, tudo é ego, é imaginário feito para você correr atrás do rabo. Sim, exatamente. Porque você troca o seu tempo de trabalho para comprar coisa que não te serve para nada. Exatamente. E a gente precisa usar a macropolítica no viés contrário. Ou seja, vamos criar resiliência, autonomia, redundância, né, que é um termo da permacultura, da engenharia também. Vamos criar a redundância embutida, né, aquela coisa assim. Uma coisa tem que ter vários elementos que alimentam ela para ela nunca parar de funcionar. Sim. Então vamos construir isso na cidade, porque quando tudo estiver assim, daqui a pouco a macropolítica está cada vez menos necessária. Sim, mas sim, precisa ter essa... Eu vejo essa redundância necessária, aí falando de um campus político bem específico, dentro de Triunfo, né? Nós estamos falando da política de Triunfo, que tu entenda que nós temos assim aqui uma grande geradora de... Nós somos um dos maiores PIBs do Brasil, uma cidade com 29 mil habitantes, somos os maiores PIBs do Brasil por causa do polo petroquímico. E tu falaste de colocar todos os ovos numa cesta só. Todos os nossos ovos estão numa cesta só e os neguinhos estão correndo com ela na mão, despreocupadamente, o povo batendo palma, esperando o quê para mudar esse contexto fiscal, para nos dar essa segunda via para poder nos preparar para um colapso, né? De que isso possa mudar tanto fiscalmente quanto mercadologicamente. Falando. E a gente precisa construir com a população no geral, não só em Triunfo, em qualquer lugar do mundo. Primeiro, o PIB não é um indicativo que serve à população. Exatamente. O PIB é um indicativo que só serve ao mundo corporativo. Não, além disso... Porque não distribui renda. Exatamente. Não distribui renda, não cria resiliência, não cria autonomia. E nesse caso específico vem do polo petroquímico que deixa toda a poluição aqui. O dinheiro vai embora, mas os deixa a poluição aqui. A população, a sociedade, o poder público não tem ingerência nenhuma sobre as decisões de uma multinacional. Exato. E isso as pessoas não entenderam ainda. Isso. As pessoas acham que isso vai ser para sempre. Isso pode ser para sempre, se for do interesse da multinacional. Se não for, velho, não vai tem. Embora. Vai embora. Eles tiram, eu costumo falar daqueles alfinetinhos que tem uma bolinha na ponta colorida, tá no mapa lá, no mapa do mundo, assim, lá, Triunfo. Não tá dando mais lucro, os acionistas não estão gostando. Tira aqui, cai 25 mil empregos e uma cidade vira fantasma. E isso é fato, isso já aconteceu em muitos lugares do mundo. Só que ninguém fala disso. Ninguém fala disso. Mas não tem que falar disso, desse pavor para criar um pânico. Isso tem que falar disso para criar um plano de ação. De ação alternativa, com certeza. Um plano, nem é de ação, porque é um plano estratégico de longo prazo. A ação hoje era ter votado direito em quem pensa nisso. Passou a oportunidade. Os 4 anos agora são só de atividade
comunitária, porque as pessoas que estão dentro de uma gestão pública não terão gestão com esse tipo de visão. Mas eu vou te falar que no protagonismo coletivo a gente ainda tem uma oportunidade muito grande de fazer uma incubadora de negócio, sabe? A gente ensina os vários pedreiros da cidade a fazer bacia de evapotranspiração. Se a gente ensina as pessoas a fazer mutirão e fazer uma ordem, olha, vamos fazer um mutirão na casa do fulano, na casa do ciclano, na casa do outro, na quarta casa você tem a sua feita. Se a gente vai fazendo, incubar negócio, porque a gente também tem esse poder. Eu tenho um amigo meu que trabalha comigo aqui, o pedreiro, o Johnny, né? Eu digo pra ele, eu não sei o que eu te pago, o que tu aprende aqui, ele fez um rocket, um fogão, um telhado verde, sabe? Então essa propagação de conhecimento é que é necessária. Então a pessoa ganha em fazer e ganha em aprender uma nova técnica. É isso que a gente tem que propagar aqui. Fazer essas pessoas terem esses conhecimentos. Mas claro que individualmente foi gerado e isso é um movimento. Isso, a coisa que está feita, está feita. A necessidade de fazer de forma coletiva é uma, que é o projeto coletivo, ganha uma amplitude de multiplicar esse meu projeto, sim. Mas se levasse para o campo político, para o campo do poder público, a gente catapultaria. Até porque os recursos que vêm do Polo, que são muitos, eles iriam ser bem administrados e usados para construir essa segunda via, como tu fala. Sim. Sabe? Enquanto que isso, hoje, gera para pagar os conchavos, os cargos em comissão, sabe? Gerar ganhos para os mesmos de sempre, para as panelinhas, sabe? Então, isso as pessoas não enxergam que por mais assim ilegal e imoral que seja isso não é o pior. O pior é o risco de estar perdendo esse tempo precioso de construir a segunda via, sim, batendo palma para tudo isso. Sim. Não, vamos matar a vaca leiteira, como se diz. Fazer o churrasco da vaca leiteira. Fazer o churrasco da vaca leiteira, aí acabou tudo. Aí a gente come o churrasco, se farta, molha os bigodes, engraxa os bigodes e depois não tem mais a vaca leiteira. Então a gente tem que começar a pensar nisso. Sim. E é urgente. Mas vamos fazer o seguinte, você comentou um pouquinho antes sobre a agrofloresta e agora você está falando assim, pensar em caminhos alternativos. Sim. A gente está aqui numa estação agroecológica urbana. Eu vou pedir, vamos fazer umas externas ali pra gente compartilhar isso aí. Gente, vamos lá. Roger, vamos fazer o tour aqui então. Então tá, aqui eu tenho basicamente o conceito do lugar, né? Solo coberto e coração aberto. Não, pera aí, então explica pra gente um pouquinho sobre isso aí. Solo coberto e coração aberto. A ideia aqui é desenvolver transformei um pomar antigo, né, num sistema agroflorestal. Então ele é muito irregular em termos de espaçamento entre as linhas, né, que foi uma adaptação. Mas todas essas adaptações foram feitas com os conhecimentos tradicionais, né, de criação de matéria orgânica, né, nas linhas tem mombaça, tem linhas com bananeiras, com árvores, né, tem maçã, tem oliveira, tem limão. Aqui tem algumas nativas que os passarinhos plantam. Tem mamona aqui também, tem guandu. Essa é uma grande uva, que é o passarinho que planta. Tem bananeira. Aqui tem uma linha só de árvore de serviço mesmo. Entra ali, explica pra gente as árvores de serviço, Roger. Aqui tem bananeira, aqui tem eucalipto, tem guandu aqui no meio. Aqui é amora que o passarinho planta também. Tem bastante mamona, né? Então essas faixas aqui são faixas que eu planto roça, né? Então agora, como eu estava envolvido aí na campanha, eu abandonei um pouco, mas estou feliz com a quantidade de matéria orgânica que foi desenvolvida aqui. Então a necessidade agora aqui é abrir clareira e plantar a roça aqui, plantar milho, plantar feijão, plantar alguma cucurbitácea, né? Uma moranga, uma abobrinha italiana. E o guandu ele vai ficar, eu vou podar ele fica, ele vem de novo. E o guandu é uma leguminosa, né? Fixadora de nitrogênio. Aqui tem bastante amora também, tudo com os passarinhos plantam. Aqui tem uma faixa de mombaça, né? Que está bem desenvolvido, precisa de manejo. E eu tenho intercalado, eu tenho uma faixa de mombaça para criação de matéria orgânica e
uma faixa, uma entrelinha no caso, né, de roça. Então, só que esse ano, estamos em novembro já, eu ainda não plantei a roça, mas pretendo plantar. Então eu tenho que criar clareira aqui, né, podar bastante as bananeiras, podar os eucaliptos, criar uma clareira aqui para poder plantar a roça. Ali também, ali eu plantei nabo forrageiro, já deitei o nabo forrageiro, ali eu devo plantar uma roça ali de moranga e milho também. Feijão, talvez, uma vagem, né? Gente, eu queria só passar para vocês assim, eu estou conversando com o Roger, eu tive que cortar, mas o comportamento de floresta, né? A gente está aqui num dia quente, aqui com muito vento também, onde a gente está, e a gente está dentro do sistema agroflorestal, tem 2 anos e pouco, um comportamento de floresta mesmo, a gente está bem mais fresco aqui, com muito menos vento, a sensação térmica muito melhor, e o Roger está para mostrar para a gente ali o solo que já foi construído em 2 anos, né? Isso lembrando que a gente está no centro da cidade, né? Logo aqui da rua, e é só um pedaço. Então aqui, ó, é o comportamento de deposição de matéria orgânica, e nós já temos um solo, uma terra preta, solo grumoso, como diz a Ana Primavera, né? Então essa maravilha que a gente acaba desenvolvendo, né? Eu aqui tenho já mais um enfoque ainda, pela minha disponibilidade de tempo, de plantar água e cultivar solo, mas a ideia é depois fazer plantações assim com mínimo, revolvendo o solo minimamente, né? Só colocando a semente, eu já tenho aqui, depois a gente pode ver ali, dessa forma, abrindo a matéria orgânica, cavando um pouco nesse solo rico e plantando. Ali já tem abobrinha plantada, né? Com pouca luz solar, né? Porque está muito, muito fechado, mas a abobrinha está desenvolvendo. Então aqui é um pomar antigo, né? Que a gente transformou numa agrofloresta e tem um comportamento de floresta mesmo. Aqui é como se a gente estivesse dentro de uma floresta, não enxerga nem para cima e nem para baixo. E num espaço aqui de 22 metros, mais ou menos. Ô, Roger, só assim para a gente trazer isso para um aspecto assim mais para as pessoas entenderem a dimensão da mudança, assim, né? A gente já conversou, você estava falando que foi uma mudança que veio pela necessidade de comer melhor, de uma alimentação mais saudável e tal. Mas no seu dia a dia, o que isso aqui, o que esse manejo, o que essa ligação com esse espaço de produção do seu próprio alimento trouxe para você de transformação pessoal, de transformação, assim, até não ser em termos de ser comunitário, assim, você com a sua vizinhança e tal? É um entendimento, né? Porque eu comecei, como eu te disse, pensando em plantar meu próprio alimento, fui conhecer a permacultura, que dá uma visão abrangente, né? Sobre os 5 aspectos, né? Sobre produção de energia, água, manejo de resíduos, construção e alimento, né? E aí eu viajei para o alimento e implantei a agrofloresta como um meio de produzir alimento dentro da permacultura. E essa transformação, esse estar aqui, só esse fato de eu um dia estar estressado, pegar o facão e vir para cá manejar, que depois que tu conhece, tu enxerga o que tu tem que fazer, que é basicamente lidar com a fotossíntese, né? Aumentar a capacidade do sistema de fazer fotossíntese, aproveitar a luz solar ao máximo e canalizar essa luz solar para aquela cultura que tu deseja naquele momento, se torna vamos dizer, o melhor videogame do planeta. Vem pra cá, tu só pega um facão, vai abrindo, vai jogando no chão para criar solo e vai plantar tuas coisas. Se tiver impedimento para esse solo entrar naquilo que tu quer, que a cultura tua preferencial, tu vai ter que abrir espaço. É simples assim, é desejar ter um solo sadio e aumentar a capacidade de fotossíntese. Claro que não é só isso a agrofloresta, nem permacultura, muito menos a agroecologia não é só isso. Mas esse manejo traz uma satisfação única para a gente, consiste basicamente nisso. Claro que é necessário aprender e formar os conceitos, né? E a minha ideia é que esse lugar aqui pudesse ser um meio, né, um local de disseminação desses conceitos e da prática, né? Porque se tem aqui, se tu olhar, nós vamos ter um laboratório aqui de diversas práticas. Por isso que eu te digo, não é fulano, beltrano, essa prática ou aquela prática. A natureza e tu vê o de melhor, e tu vê o teu
prazer vai te dar? Claro que a agrofloresta também privilegia a necessidade do pequeno agricultor ter rendimento rapidamente. Então isso também é possível. Né? Mas é como a gente conversou lá dentro também, né, Roger? Eu vejo assim, as nomenclaturas e as várias práticas são portas de entrada para um universo onde a gente começa a se entender como natureza. Sim. Como você fala, a natureza é, e nós não somos parte dela, nós somos ela. Somos integrados. E aí é uma porta. Então, assim, desde que a gente não fique preso a essas coisas das caixinhas, né? Você entra pela agrofloresta, mas você vai entender princípios ecológicos. Você entra pela permacultura, vai entender princípios ecológicos, né? E a gente passa a guiar a vida por princípios ecológicos, que é o nosso papel, né? Sim, e para ter uma ideia, assim, as pessoas gostam de linearidade, né? E é necessário que a gente tenha uma linearidade, colocar essas coisas na caixinha para causar entendimento. Se lembrarem, aqui nós estamos no meio de uma seca, Triunfo choveu a semana passada, mas nós estamos num período bem de seca. E se tu olhar para esse sistema aqui, te parece que está em seca? Não. Parece que nós temos uma gramínea dessas que necessita de muita água. No estado de desenvolvimento que está esse Mombaça, parece que nós estamos num período de seca. Tudo isso é o sistema agregando vida, agregando evapotranspiração, né? A bananeira campeã nisso, né? A bananeira são bombas de vida, né? Inclusive da banana, né? Faz tudo isso ainda dá banana. Tem maraçá. Aqui tem um IP verde, ó. É uma espécie bem raro. O pessoal me fala em Triunfo. Também foi os passarinhos que plantaram. Provavelmente esse é outro, ó. Bem grande. E aqui, ó. Aqui era o pomar antigo. E essa transformação, os cítricos aumentaram a produção, ficaram livres de pragas, não tem mais mosca da fruta aqui. Antes tinha em todas as frutas, hoje não tem mais em nenhuma. Não escolhia nada de fruta aqui que não tivesse mosca da fruta. Hoje não tem mosca da fruta em nada aqui. Eu consultei amigos agrônomos meus, assim, há uns 10 anos atrás, antes de implantar, isso não tem solução. Você tem que colher, enterrar, não tem o que fazer. É simplesmente criar a vida, criar que o ecossistema esteja equilibrado. As pessoas me perguntam, mas como é que as tuas couves são sem nada? Tem alguns furinhos, são até atestados de que são orgânicas, tem aqueles furinhos lá. Sim. Mas elas não são assim, não são disseminadas, né? Você fez um levantamento, Roger, de quantas espécies nativas e frutíferas e exóticas você tem nessa área aqui? Não tenho, tem que fazer. Até porque eu não conheço, assim, algumas, a maioria agora das nativas eu já conheço, né? Mas algumas eu não sei ainda exatamente quais são. E hoje eu tenho um sistema, o que eu não conheço eu não arranco. Espero ver o que vai aprender com eles, né? Espero ver o que vou aprender com eles. Enquanto que isso aqui, ó, tá cheio de uma camada de madeira. Então isso aqui a gente vai ter um solo para 10 anos pelo menos, né? E cada vez se intensificando mais essa vida, né? E cada vez vida gera mais vida também, né? Eu acho muito importante, a gente sempre que grava, né, acaba sendo um pouco de variação do mesmo tema, mas eu acho muito importante a gente ressaltar isso, né? Um sistema que você cria solo na medida em que você produz alimento. Exatamente. Em contrapartida com o sistema da agricultura convencional, industrial, que depleta solo. Um dos maiores problemas que a gente tem no mundo hoje é a erosão, a depressão do solo. Mas a questão é essa, que não é o interesse. O interesse justamente é criar em cima de um solo morto, né? E em cima desse solo morto agregar defensivos agrícolas, agregar adubo químico, né? Que dá lucro para algumas empresas mundiais, né? E tem gente que gosta de acelerar, né? São 2 quintais, quer dizer, parte de um quintal só, mas são 2 lados, né? São 2 módulos que eu chamo, né? Esse é o Safa 1 e ali é o Safa 2. E aqui
lá é um pomar antigo que foi reconstruído como agrofloresta, e aqui já passou por 3 estágios, ou 4. O primeiro foi o padrão lá do João, do Ernest e do Namastê, né, de fazer linhas, de plantar do pé de rúcula até um mogno, vamos dizer. Só que como aqui eu não tenho área para plantar mogno, e se eu plantar uma árvore grande eu vou tirar toda a incidência solar, eu fiz o módulo inicial, didaticamente, como eu aprendi, depois repeti ele no curso, o primeiro curso que eu fiz, e depois eu fui transformando para mais, como o João faz lá, para mais horta. Mais hortas e árvores de serviço, e né? árvore de serviço. Porque senão eu ia acabar com o meu solo, então eu tenho as árvores de serviço para continuar agregando matéria orgânica e aumentando a qualidade do solo, mas basicamente tem canteiros de horta bem iluminados, né, que preciso agora de um manejo aqui para poder plantar, e eu ainda pretendo plantar, mas na verdade agora, como é muito calor, eu pretendo deixar as árvores alguma protegendo tudo, e lá em abril eu vou fazer um manejo bem forte, destopando os eucaliptos. Esses eucaliptos aqui já foram destopados 2 vezes e cortado no pé uma vez, então foi destopado, cortado no pé, cresceu, agora já foi destopado, já está pronto para ser destopado de novo. Isso num espaço de 3 anos. 17, isso num espaço de 3 anos. Então esse eucalipto aqui tem 3 anos e já foi destopado uma vez, cortado no pé e destopado de novo. Então ele está pronto para ser destopado de novo. Mombaça aqui também está... Uma moringazinha aqui. Bombando. A moringa também eu podei ela bem radicalmente, ela está renovando completamente. Tem uma maior lá, tem bananeira, tem canteiros de ervas aqui, manjerona, manjericão, alecrim. E aqui, ó, as experiências que eu tenho feito, ó, eu simplesmente, aqui tem até alguma matéria orgânica, né, um composto que eu comprei, mas aqui, por exemplo, simplesmente foi a terra que está sendo renovada, né, sendo produzido, o solo que eu tenho produzido, e eu experimentei plantar sem adubação nenhuma essa abóbora italiana aí, ó, abobrinha italiana. Então tá muito bem, tá, né? Vindo bem, é. Tá muito bem. Também choveu a semana passada, mas passou uma semana e pouco, muito sol em cima, e ela reagiu bem. Claro que precisa de cobertura, aqui tá faltando cobertura, mas eu pretendo plantar aqui, vou limpar de novo e colocar cobertura. Esse mombaça tá todo aí para isso. Vou botar cobertura e plantar tomate aqui ainda. Ô Roger, uma questão assim até cultural. Como é que ficou a relação com os vizinhos? Como é que eles veem essa mudança que você fez aqui? Como é que é essa... É muito saudável, eu vejo uma grande admiração, um grande respeito, né? E eu sempre que posso eu levo algum produto para os vizinhos, né? Sempre que eu estou fazendo uma limpeza, colhendo alguma coisa, tem bastante em profusão, aqui tem muito espinafre, couve, eu sempre pego um e levo para o vizinho. Aqui tem na frente, tem um primo meu, eu sempre levo para eles, a minha vizinha da frente. Sempre que eu posso eu levo alguma coisa. Até com a minha vizinha do lado aqui, a gente fazia trocas no muro, assim, né? Eu alcançava alguma coisa, ela alcançava alguma coisa de volta. Então eu acho que isso é muito legal. E é muito legal esse paradigma, assim, porque quem planta sempre tem abundância, né? A gente sempre acaba trocando, a gente sempre acaba mais solidário, ofertando mais, né? Sim. Outra coisa que eu tenho muito aqui e que sempre me pedem eu dou são mudas, né? Muda de Ora Pronobis, muda de peixinho da horta. Tem o margaridão, que as pessoas não conhecem, eu recomendo bastante, né? Para a criação de solo, né? Ora Pronobis é uma planta também que não é bem conhecida ainda, cada vez mais conhecida com as características saudáveis dela, né? E sempre o que eu posso eu falo das características e dou mudas, né? Então eu acho que essa é, dentro da visão da permacultura, essa é o excedente que tem que ser compartilhado, né? Essas são as experiências e as mudas, né? E eu tenho produzido mudas não, semente crioula já também, né? Eu tenho lá crotalária, eu tenho bandu, milho crioulo. Tenho bastante coisa, claro, em pequenas produções, mas que me permitem perpetuar. Se você precisasse,
porque no seu caso você tem atividade política, tem outra atividade de trabalho também, como autônomo e tal. Mas hoje, pelos 2 talhões que você tem aqui, se você precisasse ter bastante da sua comida aqui, você teria, né? Sim, eu só preciso de mais tempo para me dedicar. A minha visão é com o mínimo de esforço. Tu viste aí que eu não vou precisar capinar, sabe? O máximo que eu vou fazer é uma capina seletiva, que resume-se em arrancar mato, que vai virar adubo também, e plantar. Tá? Talvez um adubo de galinha, um adubo de gado, que eu tenho meus amigos perto aí que eu consigo sempre, para dar uma intensificada e aumentar a produção. Tá? Talvez por estar no centro da cidade eu não consiga ter essa geração desse insumo na própria área, né? Sim. Mas posso gerar insumos como o adubo orgânico, que eu faço toda a compostagem do meu lixo. A ideia é... E a partir do momento que você traz também alguns insumos desse orgânico para cá, porque é um sistema de processos, assim, onde você recicla muito na poda. Uma vez que esses nutrientes vêm para o sistema, eles acabam ciclando por muito mais tempo dentro do ciclo. Sim. Então eu vejo que esse campo aqui era um gramado há 3 anos atrás. Um gramado que eu cortava, era um gramado para jogar bola, cortava a grama daqui, tirava toda a grama daqui e jogava lá na volta das árvores. Já tinha esse hábito, fazia compostagem, já tinha esse hábito. Mas a ideia que as pessoas ainda não se acostumaram de cobrir tudo, da necessidade de cobrir todo o terreno, inclusive essa área que a gente está pisando aqui, isso aqui é onde mais tem matéria orgânica. Se a gente ficar pisando aqui, a gente vai socar isso. Então, cada vez que eu faço uma poda, ou eu trago matéria orgânica de fora, eu coloco bem nesse caminho, que é o caminho mais pisoteado, para que possa também proteger essa terra aqui. E essa terra, essas raízes, essas árvores, elas não comem só lá, elas vêm comer aqui. Sim. Então não adianta nada só cercar a árvore na volta, inclusive não é ali que ela vai buscar alimento. A gente tem que cercar o terreno todo, é ter vida e produtividade no terreno todo. Por isso, o solo coberto. Né? O solo coberto. Eu ia falar isso, o dia que as pessoas entenderem que o solo exposto é como se fosse uma ferida aberta na própria pele, sim, né? Acho que as pessoas vão passar a ter uma responsabilidade maior com isso. É uma exceção, porque a gente tirou, ia plantar e não deu tempo, né? Mas meu hábito é sempre tirar, capinar e cobrir o terreno, mesmo que não vá plantar. Sabe? Sim. Então aqui, se tu for olhar, aqui, ó, olha só, aqui a gente está em cima de um colchão de matéria orgânica. E aqui também, ó, todos esses caminhos aqui, ó, todos esses caminhos aqui, ó, são intensamente cobertos de matéria orgânica. Então aqui são caminhos, né, pequenos caminhos, são, inclusive na confecção original dos canteiros, foi tirado as leivas, jogado para cima do canteiro, e aquele buraco, vamos dizer, que ficou ali, foi coberto com tocos dos próprios eucaliptos, que eu cortei aqui, e foi feito um caminho de madeira. Esse caminho de madeira já apodreceu e já virou uma terra maravilhosa. Só que para isso se manter ficando bom, tem que cobrir sempre. Então, os caminhos são cobertos, os canteiros são cobertos, tudo é coberto. E com quanto mais matéria orgânica, melhor. E isso vai criando essa vida que a gente vai vendo, vai mantendo a sua umidade no solo e com bastante incidência solar, é essa profusão de vida que a gente vê aí. Tá lindo o lugar. Nós estamos no centro da cidade. Tem muito o que fazer, tá pobre de manejo, né, por falta de tempo, mas eu fico feliz em ver isso aqui assim. E é o papo que a gente estava tendo lá, né? A gente querer que essas coisas sejam acessíveis a todos, né? A gente precisa de começar a planejar moradia, habitação popular, que tenha espaço para a horta dentro de casa, que tenha espaço para a saúde, né? E que as pessoas entendam de valorizar a matéria orgânica. Hoje as pessoas tratam a matéria orgânica como se fosse lixo. Sujeira. Lixo, rastela e joga fora. Eu tenho aqui com a vizinha, o pessoal pega, ensaca a matéria orgânica, eu vou lá, pego e jogo para cá para dentro. Eu passo de caminhonete, tem um lá que o pior é quando as pessoas pegam, fazem a matéria orgânica, botam fora e misturam com outras coisas. Aí não utiliza até de tu aproveitar. Mas eu já cansei de encher minha caminhonete de bananeira que está na rua, de matéria orgânica que está na rua e jogar para cá para dentro. E tudo se transforma em vida.
Porque eu estou tentando produzir a minha própria matéria orgânica, por mais que eu tenha uma riqueza grande aqui, e nunca é suficiente. Sempre pode ter mais. Claro. Sempre pode ter mais. Né? O margaridão, esse eu podei, eu acho que faz uns 20 dias. Olha o jeito que ele tá. Tá enorme. E essa aqui é outra também, a mamona, que cresce muito. Esse eu tô deixando para ver se faz semente, ó. Um milhozinho. Eu acho que já passou, né? Ele não dá para comer como milho verde, então eu tô deixando ficar a semente. Ó. Lá em cima também eu conquistei mais uma quadrinha e plantei nabo forrageiro para também desmatar. Eu acho que a gente podia subir no telhado verde. Vamos tentar? E fazer uma tomada por cima. Vamos tentar. Então imagina, não há necessidade de tu transportar nada. Tu corta e joga no chão. Tu planta, tu corta e joga no chão. E assim vai. Aqui eu plantei nabo forrageiro. E já deitei ele para plantar aqui morango. Eu tenho aipim plantado lá na frente também. Todo esse margaridão, essa mamona, essa poda dessa quaresmeira, tudo vai virar adubo. Gente, ó, todo aquele esquema que eu preciso de vocês, né? Subscreve no canal, curte, compartilha. Tem uma campanha de financiamento coletivo agora aí, para as pessoas que quiserem contribuir. Faz isso aí, que é importante o trabalho chegar a um número maior de pessoas, porque o que a gente está trabalhando é na disseminação de conhecimentos que são necessários para a transformação de todo mundo, né? Então, o protagonismo coletivo também está em compartilhar o conteúdo que presta. Não é só ligar a televisão e escutar e assistir o que não presta. Pode, vamos lá? Vamos dar uma passada fora? Vamos lá. Isso aí. Obrigadão.